Olá pessoal, eu me chamo Cássio Ferran. Eu sou a Arine Oliveira, para quem não nos conhece. Isso. Estamos aqui hoje para testemunhar um pouco do que Deus fez conosco. E eu espero que esse vídeo ajude você que está aí do outro lado, que precisa se sentir acolhido pelo Senhor. Mas antes de mais nada, eu queria ler aqui em João 14:1 que fala o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, o que vamos testemunhar aqui hoje foi o que a gente vivenciou exatamente hoje, dia 27/7/2020. Mas antes de mais nada, eu queria resumir um pouquinho da nossa história. Nós estamos há 6 meses de gestação da nossa bebê, de uma gestação gemelar, mas que hoje nós só temos uma. E Louise está aqui porque ela é promessa do Senhor. E eu tenho certeza que a nossa história ela vai servir, ela vai servir para as nossas vidas como uma essência vinda do céu, como no sentido de que Deus tem cuidado realmente de nós. E eu espero que esse exemplo, que esse vídeo chegue até você para acalmar o teu coração. Eu vou deixar agora a Irene falar um pouquinho para que ela retrate o que foi que aconteceu exatamente hoje conosco. Bom, só para esclarecer, a gente tem mais de 5 anos que a gente tentou engravidar e todo esse processo foi já muito difícil para nós, porque era algo que a gente desejava muito, que a gente sonhava muito e que não acontecia. Quando a gente nós ficamos grávidos, a gente ficou muito feliz, mas acompanhado dessa felicidade a gente teve sempre muita dificuldade e muitas angústias. Porém, esse último fato que a Cássia contou, que é o fato mais marcante desse processo todo, né? Que a gente tinha duas bebezinhas, duas menininhas, crescendo bem, saudáveis, até as 18 semanas. E na verdade a gente foi descobrir mais tarde um pouquinho que uma, infelizmente, Deus tinha Levado. levado. E aí, com 22 semanas, a gente descobriu isso. E hoje a gente tá com 28 semanas. Então, por conta de todo esse processo muito doloroso e porque a gente queria buscar meios de se sentir mais seguro em relação à saúde da nossa bebê, a gente vem fazendo muitos exames. E hoje a gente tinha 2 exames para fazer. E a gente fez os 2 exames e mais uma consulta com o médico. Um dos exames era uma ecofetal. E aí, quando a gente foi fazer esse exame, não deu certo fazer logo de manhã. E a gente foi fazer uma ultrassom obstétrica. Uma ultrassom simples, né? Então, a gente entrou na sala do médico. A gente tinha uma expectativa em relação ao médico, porque ele era especialista em medicina fetal. Algo que a gente tinha sido indicado a procurar. E infelizmente, né? Ou não sei se foi tudo condução de Deus já desde aí, nós não nos sentimos confortáveis Confortáveis. com, com o exame e nem também satisfeitos. Com a forma que ele levou durante o tempo que a gente ficou no consultório dele. Não foi uma forma que mostrasse exatamente aquilo que a gente queria, porque todos os exames a gente gostaria muito de ver nossa filha, como é que ela está. E não foi dessa forma hoje. Mas, Ele começou a passar muito rápido, ele não mostrou o rostinho da nossa filha. Então, assim, acabou sendo muito mecânico e a gente saiu daquele ambiente, tava tudo bem com nossa filha, graças a Deus.
A gente não desconfiou da capacidade dele nem nada, mas a gente não saiu completos com aquilo ali. Aquilo ali não nos atendeu. Aquilo ali não preencheu a nossa insegurança, não tirou a nossa insegurança, não preencheu essa lacuna que tava de Sim, querer ver, de sim, querer ter uma sensibilidade maior com a nossa filha. sim. Então a gente saiu do consultório e a gente tinha que pegar o elevador. Assim que a gente saiu, a porta do elevador a gente dobrou aqui e chegou na porta do elevador. E como estamos em pandemia, o elevador só pode entrar 4 pessoas. Então eu tava na frente e aí eu olhei para dentro da porta do elevador, de uma das portas que estava aberta, para ver quantas pessoas tinha. E aí tinha 2 mulheres e uma das mulheres segurou a porta. Ela colocou a mão assim para o elevador Não fechar. não fechar. E aí a gente entrou. Uma, não, imperceptivelmente, eu tava fazendo isso na barriga. E Sim. aí, uma das mulheres, que logo depois saiu, ela falou assim, não coce a barriga, senão você vai ter estria. Aí eu falei, não, eu tava fazendo carinho, eu nem tinha percebido que eu tava fazendo isso. E aí eu virei pra outra senhora e falei assim, se fosse assim, aí tudo bem, aí seria grave. Aí, Mas aí tá. A outra senhora, ela trabalhava exatamente no prédio. Ela, aparentemente trabalhava no prédio. aparentemente ela trabalhava no prédio. Ela, se eu não me engano, ela era uma das zeladoras do prédio. E ela estava exatamente naquele elevador. Foi ela que segurou a porta. Só que, para nossa surpresa, vou deixar a Ereni falar, o que foi que ela recebeu da parte de Deus. Aí eu falei isso com ela, né, que eu não tinha coçado forte. Sim. Eu me dirigi a ela, eu olhei para ela e falei espontaneamente. Como no momento de descontração, a gente tava bem cheio, bem meio nervosa, assim. Eu não tinha conversado com a Cássia, nem a Cássia conversado comigo ainda, mas a gente sentia aquele ar pesado, né, entre a gente. E aí ela olhou pra gente e educadamente ela perguntou, ajuda, Eu posso falar, um recado de Deus pra vocês. foi bem assim. Eu A, posso falar um recado de Deus pra vocês? a gente se emociona porque isso foi exatamente hoje e a gente ainda continua sentindo a presença do Senhor e o cuidado dele. E a gente imediatamente, eu nem olhei pra Cássia, nem a Cássia olhou pra mim, mas a gente confirmou A gente falou, com pode falar. ansiedade agora Aham, de ouvir o que Deus tinha pra falar. A pode gente falar. falou, pode, claro que pode. Nós É como se fosse dois, assim, claro que pode. Eu nós quero dois, ouvir Deus. nós dois respondemos no mesmo momento, na mesma hora. Pode, claro que Imediatamente. pode. E aí Deus falou através dela, através da boca dela, falou. Aí ela olhou pra gente e ela falou assim: Deus está cuidando de vocês. Com Gente, essas palavras. quando a gente ouviu aquela palavra cuidando, quando eu ouvi aquela palavra Deus está cuidando, Cuidando. enfaticamente, Deus está cuidando de vocês. E aí ele falou o seguinte: Ele ama você, ele ama vocês. Só que um dos fatos que mais chamou a atenção foi que Deus ainda certificou que era ele. E ele falou para a nossa filha. Ele falou como? Então, rapidinho. Quando ela falou que Deus está cuidando, eu não tinha olhado para Cássia, nem a Cássia olhado para mim, mas a gente chorou imediatamente. Imediatamente. Foi algo assim, Sobrenatural. como se despertasse uma emoção que estava guardada, assim. E aí, eu comecei a chorar e ele também. Então a gente ouviu todo o resto chorando já, desde metade da segunda frase, né? Porque primeiro ela perguntou se ela podia falar a palavra que Deus tinha mandado pra gente.
Então, aí ela falou que, e logo em seguida, que Deus ama vocês. E ela se dirigiu na minha direção, na direção da minha barriga, e falou: e Deus está cuidando dessa bebezinha que tá aí. Bebezinha. A gente não percebeu logo. Tipo, na hora, a gente achou como fosse comum aquela mulher falar no Bebezinha. feminino, né? É. Deus está cuidando da bebezinha que tá aí. A mulher nunca tinha nos visto. A gente não conhecia a pessoa. Então, resumindo tudo isso, o que a gente está querendo dizer aqui para vocês é o quanto Deus tem cuidado de nós. E para Ele confirmar realmente que era Ele, através da boca daquela pessoa, daquela senhora, ele confirmou, porque ela não nos conhecia. Ela chamou a nossa filha no sexo feminino. Então, se não for Deus, o que será então? Então, é Deus. Deus tem cuidado de nós desde quando aconteceu tudo. Porque não foi fácil, não está sendo fácil. Mas a gente não podia deixar passar esse testemunho para que pudesse ajudar outras pessoas. E eu tenho certeza que Deus fará na tua vida um mover, assim como Ele está fazendo na nossa. Ele falou com a gente e a gente tem essa certeza. Nós estamos cuidando de vocês. Dará tudo certo. Eu estou cuidando da bebezinha, eu estou cuidando da sua filha. Vai dar tudo certo. E eu tenho certeza que vai dar também tudo certo para a tua vida. Foram poucas palavras, né, que aquela mulher proferiu pra gente entre o sexto andar e o térreo daquele prédio, né? E sendo que um pouquinho antes, sei lá, depois do quarto andar que ela começou a falar. Então, cada palavra que ela falou nos tocou profundamente. Então, assim, não é somente pela palavra bebezinha, mas por tudo, pelo olhar daquela mulher, com tanta força e com tanto poder divino, emanando poder dos céus, pra gente, que acalmou nossos corações e fez a gente desaguar, né? A gente chorou, eu mesmo não, eu sou muito tímida, mas eu não me importei. Quem estava por perto, se quem é que existia, se tinha pessoas ou não. Sim. E eu saí chorando, porque foi algo que Deus fez, que Deus tocou. Meu desejo era não sair do elevador, ficar ali conversando com aquela mulher, perguntando mais coisas. Mas Já tinha o que outras Deus pessoas tinha para aí. falar, Ele falou. Naquele curto período de tempo. E aquele momento foi um momento muito marcante para a gente. Deus já tinha me tocado de que depois daquele momento de dor que a gente tinha passado, que a gente só teria notícias boas. Verdade. E é o que vem acontecendo, gente. Em todos os exames que a gente já fez, vários nesse período, em, sei lá, 6 semanas. Em 6 semanas que a gente descobriu que Deus tinha levado nossa filha, a gente fez várias ultrassons com diferentes médicos. A gente fez vários exames e tudo tem dado certo. Tudo no comando de Deus. E nossa bebê cresce saudável, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, se você está passando por um momento difícil, eu queria só deixar assim para você que Deus, quando Ele dá o desafio, Ele dá porque Ele sabe que a gente consegue. Mas Ele não nos deixa sozinho para a gente tentar ver se a gente consegue. Ele acompanha a gente nesse processo e Ele nos fortalece nesse processo. Então, se você está passando por algo difícil, não sei o que, por qual motivo, saiba que Deus não te abandona. Deus vai estar contigo nessa também. Pra gente foi algo muito inusitado. A gente já tinha 2 bebês crescendo
numa idade gestacional que seria seguro já, né? Que a gente poderia se sentir mais seguro. E Deus permitiu que isso acontecesse. Quando Deus permitiu que isso acontecesse, os médicos disseram que nada, que nunca tinha, que isso era muito raro. Quando a gente vai nos depoimentos da internet, uma ou duas pessoas que passaram pela mesma coisa que vai aparecer nos depoimentos da internet. Então, que esse depoimento da gente, que esse testemunho da gente, sirva para você que está passando por algo difícil, para que você entenda que Deus está contigo. Amém. Segue o nosso canal aí. Se gostou, dá um joinha. E Deus abençoe e continue abençoando todos. E é isso. Que E Deus se tiver no seja. Instagram também, E o que nosso Instagram, você né? Nosso que você Instagram, espalhe essa mensagem. essa mensagem para quem está precisando, caso Isso. você conheça alguém que precisa. Pronto. O nosso Instagram é a Cássia Ferran, Ereni Oliveira. Erin Olive. Ereni Olive. E aí você vai ver também lá outros testemunhos que a gente vai estar sempre falando, viu? Deus abençoe, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Que Deus fique com todos vocês. Amém. Tchau, Deus Tchau. abençoe. Amém.